Você ouviu isso a vida inteira. Repita comigo. Quem compra terra não erra. Pô, quem investe em terra não erra. Quem compra terra não erra. Enquanto o planeta chamar Terra, o lugar que vocês têm que investir é terra. Se eu pudesse investir só nisso, eu investiria só nisso. Quando eu era guri, meu pai dizia pra mim, quem compra terra não erra. Foi o conselho financeiro mais repetido de todos os tempos. Seu avô, seu pai, o gerente do banco, todos repetiam o jargão. Eu sempre aprendi com meu pai, quem compra terra não erra. E durante muito tempo, essa foi uma verdade inquestionável. Principalmente no Brasil, onde o dinheiro vira pó enquanto o tijolo se mantém intacto, ter um imóvel nunca foi só investimento. É segurança. É o patrimônio que ninguém tira de você. Pelo menos, costumava ser assim. Mas algo está mudando. Essa casa faz e não termina, velho. A associação do setor acha que o serviço de locação temporária se parece com hotel, mas não paga imposto de hotel. No more Airbnb in my city in 2028. Qualquer alteração numa convenção exige o voto de 2/3 dos proprietários. E também começam a valer hoje mudanças da reforma tributária para o mercado imobiliário, que padroniza registros e fecha o cerco à informalidade dos aluguéis. Comprando terras não é interessante. Ela nem em 30 anos ela está se pagando. A cidade de Barcelona, na Espanha, declarou guerra contra o Airbnb. Uma conta básica aqui, 360 mil. 20 anos. Vezes 3, 1 milhão. Então daqui até 20 anos é 1 milhão. Compensa ou não? Brasil, anos 80. O país sofre com o maior desequilíbrio econômico de sua história. Estabilidade nunca foi algo comum na vida do brasileiro. Isso fica claro quando você para refletir sobre as moedas de troca da nossa história. No princípio era o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o cacau, o tecido, os escravos. O Brasil teve muitas moedas de troca. Os réis, o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzados, cruzados novos, cruzeiros novamente, cruzeiro real e real. Foi com Getúlio Vargas, a Segunda Guerra e a industrialização que o Brasil conheceria o cruzeiro. Ele voltaria ao cenário muitas vezes. E é com ele que começaria o trilionário mergulho no abismo da inflação. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas, 42.900. Leite longa vida LG 1 litro, 29.900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem caço, 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas, 99. Papel higiênico. E com um sorriso na boca, salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da tua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão, você deixava a cebola, você deixava o ovo. No outro mês, o salário já não dava para comprar nem o que você tinha comprado no mês anterior. Em menos de uma década, o brasileiro viu sua moeda mudar de nome 6 vezes. E cada troca vinha com uma promessa. Retomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados. Os investimentos públicos não inflacionários voltarão. Mas a realidade era bem diferente. Em 89, a inflação oficial fecha o ano em quase 2.000%. Em março de 1990, a situação se agrava com Collor no poder. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no Banco Central, rendendo correção monetária. Na verdade, só estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação. Será que não vai fechar restaurante, não? Por exemplo? Olha, é possível que até feche alguns restaurantes mais caros, é possível que feche. Quando eu era novo, você é solteiro, começa a vida, você é tudo normal.
Mas depois que você tá com o negócio tudo montado, você voltar na estaca zero de novo, perdi tudo. O Dorival nunca mais foi o mesmo homem. Nunca mais. Eu vivo aquele momento todinho. Foi muito triste. Até hoje nós não conseguimos superar isso. De um dia para o outro, milhões de brasileiros descobrem que nem mesmo o dinheiro guardado no banco estava sob seu controle. Ali, o brasileiro não aprendeu só que dinheiro perdia valor com o tempo, mas também que dinheiro no banco não é verdadeiramente seu. A partir daquele ponto, o que ficou muito claro era que, enquanto a inflação destruía o poder de compra, os imóveis pareciam preservar algo que o brasileiro não encontrava em nenhum outro lugar: valor. Aí você deve estar falando, nossa, mas isso é muito caro. Não é não. Qualquer apartamento, preço. 67 mil reais. Não importa se é o primeiro ou o último, do primeiro andar ou o último andar, né? Gente, a primeira fase foi um sucesso. Na segunda fase, você tem a partir de R$ 52.500, 2 dormitórios. Isso é financiado. Você vai ter prestações mensais a partir de R$ 270. O preço é R$ 43.103. Entre 1980 e 94, a inflação oficial acumulada no Brasil passou de 13 trilhões %. Só em março de 1990, no mesmo mês do Plano Collor, a inflação mensal era de 82,39%. Em contrapartida, segundo a série histórica reconstruída pelo FIPZAP para a cidade de São Paulo, entre 85 e 89, os preços dos imóveis subiram 63% acima da inflação. Quem tinha casas e terras não só conseguiu atravessar o caos inflacionário daquela década, mas também viu seu poder de compra aumentar ao longo do tempo. Entre 1975 e 2015, os imóveis tiveram valorização real acumulada de 103% acima da inflação pelo IPCA. Isso explica o jargão "quem compra terra não erra". Ele não nasce de uma tese sofisticada de investimentos. Nasce da necessidade de sobrevivência. Durante muito tempo, comprar um imóvel no Brasil foi praticamente uma das únicas formas acessíveis de se proteger contra a desvalorização do dinheiro. A geração dos nossos pais e avós tinha um motivo muito sólido para tratar o tijolo como um investimento sagrado. Mas existe um problema fundamental que se torna cada vez mais evidente. A religião do tijolo se baseia na premissa de que imóveis sempre se valorizam com o tempo. E é aí que precisamos dar um passo atrás, porque os tempos mudaram, e essa verdade, até então inquestionável, parece cada vez mais frágil nos dias atuais. Um olhar mais atento percebe no prédio sinais de desgaste e degradação, como infiltrações em algumas paredes, rachaduras em outras e mato alto na área comum. Dos 13 apartamentos, só 8 estão ocupados. De acordo com especialistas, hoje um apartamento aqui vale por volta de R$900 mil. Mas há relatos de proprietários que chegaram a vender um apartamento nesse edifício por R$500 mil. A propriedade está se deteriorando. Nem parece que a mansão já foi uma das mais badaladas de São Paulo. Pelo vidro quebrado de uma janela, a imagem avança pela área interna. Ela poderia valer em torno de 10, 12 milhões e por ser do Pelé, ela, como pode ser vendido por um fanático, consegue vender por uns 15, 18 milhões. Por um tempo, parecia que a fé no tijolo jamais seria quebrada. Após o sucesso do Plano Real, o preço dos imóveis no Brasil disparou. Em algumas capitais, o valor de um apartamento mais que dobrou em poucos anos. Quem comprava via os números subirem mês após mês, e cada real a mais na avaliação parecia uma prova. O tijolo não só te protege, ele enriquece. Era praticamente uma fórmula. Compra, segura e vende mais caro. Simples e confiável. Só tem um problema. Quando você compra um imóvel por 300 mil e alguns anos depois ele está valendo 600 mil, parece que dobrou de valor. Mas é aqui que você se engana. Porque se o pão na padaria também sobe de preço nesse mesmo período, significa que o valor nominal do seu imóvel não corresponde à valorização real. A verdade é que o poder de compra da moeda se deteriorou. Existe uma grande diferença entre valor nominal e valor real. O valor nominal é o número que você vê na conta bancária. Já o real é o que aquele número é capaz de comprar no mundo. E existe um mecanismo nefasto que faz com que os imóveis se tornem cada vez mais inacessíveis, mesmo que em termos de valor real eles tenham perdido para a inflação. Se chama efeito Cantillon. É uma espécie de redistribuição de patrimônio silenciosa, onde os amigos do rei se beneficiam, enquanto você fica cada vez mais pobre.
A inflação não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Ela chega em efeito cascata. Funciona assim. O Banco Central desvaloriza a moeda, criando dinheiro novo do nada, sem lastro em produtividade ou em qualquer valor real. Quando esse dinheiro entra na economia, o dinheiro de todo mundo se desvaloriza. Mas antes, ele passa pelo sistema financeiro. E é aí que está o truque. Os primeiros a receber o dinheiro novo são os bancos. Os bancos emprestam para quem? Para quem já tem patrimônio, para quem já tem garantia. Essas pessoas são investidores e empresas multimilionárias. Essas empresas compram imóveis, ações e terras. Essa demanda artificial faz com que o preço desses ativos suba. Quem os detém fica mais rico. E é só meses depois que esse dinheiro se espalha para a economia real e chega ao supermercado, no aluguel e na gasolina. E quando o salário de um trabalhador finalmente aumenta com um dinheiro novo, o estrago já foi feito. O preço de tudo já subiu. O custo de vida já subiu. E o sonho da casa própria já ficou mais longe, mesmo que aquela casa tenha se valorizado abaixo da inflação. E esse é o ponto. Os imóveis não estão ficando inacessíveis porque estão se valorizando. A verdade, não estão. Há muitos anos, os imóveis no Brasil vêm perdendo valor com o tempo. E para explicar o motivo, precisamos voltar mais de uma década no tempo. Milhares de goianienses aproveitaram o domingo participando do protesto contra a corrupção e contra o governo da presidente Dilma. Na verdade, o Judas é a Dilma, para o seu eleitorado, evidentemente, porque ela está traindo o programa que ela apresentou nas eleições. No meio do povo, o boneco de Lula vestido de presidiário numa versão menor e até uma cobra jararaca. Quer dizer, o governo Dilma foi o governo em que o gasto público federal mais cresceu desde que nós começamos a acompanhar essas contas. Não pode acontecer mais! Não pode! Vamos lutar, gente! Dessa vez, além de pedir o impeachment da presidente Dilma, o protesto também deu início a uma petição contra o PT. Lula e Dilma conseguiram quebrar o Brasil. Em 2014, após seguidos escândalos de corrupção e irresponsabilidade fiscal, a engrenagem da prosperidade começa a travar no Brasil. O PIB cresce 0,5%. No ano seguinte, despenca 3,5%. E em 2016 cai mais 3,3%. A indústria recua, o consumo das famílias perde força e, como consequência, o Brasil perde a confiança dos investidores estrangeiros. O Brasil perdeu hoje o chamado grau de investimento de uma das principais agências de classificação de risco do mundo. Em 2015, um velho conhecido volta ao cenário econômico. A inflação. O aperto que o brasileiro sente no bolso foi confirmado hoje em números pelo IBGE. 2015 teve a maior inflação desde 2002, 10,67%. Naquele momento, o Brasil entrava num ciclo de estagnação econômica, o que mudou completamente o jogo do mercado de imóveis. Porque, para se manter saudável, o mercado imobiliário precisa de 3 fatores também saudáveis: renda, crédito e confiança. O Brasil tinha perdido as 3. E é nesse novo cenário de renda pressionada, crescimento estagnado e crédito mais caro que a valorização dos imóveis começa a virar miragem. Entre 2014 e os dias atuais, é indiscutível, o preço nominal dos imóveis disparou. Parece valorização, mas quando você olha para os dados concretos, a história é diferente. O FIPZAP de venda residencial acumulou cerca de 53,8%. Enquanto o IPCA acumulou mais de 100%. Se você tivesse comprado um imóvel apenas para manter seu patrimônio, cada R$100 investidos deveriam ter se tornado R$200,30 em poder de compra. Mas a verdade é que hoje, esses mesmos R$100 valem cerca de 153. Ou seja, em termos reais, o imóvel perdeu aproximadamente 23,2% de poder de compra ao longo dos últimos 12 anos. E essa é a boa notícia. Porque o cenário que está se desenhando para o futuro indica que esse é só o começo de um buraco imobiliário sem fundo a qual o Brasil se enfiou. Porque existe um fator muito mais preocupante do que a corrupção ou do que ciclos econômicos se desenrolando nesse exato momento: a demografia. Todo investimento em imóveis depende de uma aposta. A aposta de que, no futuro, existirá alguém para comprar, para alugar, financiar, formar família e ocupar aquele espaço. Durante décadas, essa aposta parecia segura porque a população do Brasil crescia.
Quanto mais filhos, mais novas famílias, mais gente sonhando com sua casa própria. Mas o que quase ninguém percebe é que esse cenário já mudou faz tempo. E a situação é muito mais preocupante do que parece. Eu vou mostrar um número para você sobre a tendência de população no Brasil que é assustadora. É o menor número de nascimentos desde 1976. A taxa de fertilidade, que no caso brasileiro está no nível bem abaixo da taxa de reposição. Vamos aos dados concretos. Para uma civilização se manter estável, é necessário que haja uma taxa de 2,11 filhos por mulher. Historicamente, nenhuma cultura jamais conseguiu reverter uma taxa de fertilidade de 1,9. Taxas próximas a 1,3 são matematicamente impossíveis de se reverter. E o Brasil está atualmente na média de 1,47 filhos por mulher. E as projeções para os próximos anos não são nada otimistas. A tendência é de envelhecimento exponencial. E o resultado é exatamente o que parece. A fila de compradores futuros do mercado imobiliário está encolhendo. E isso muda tudo quando se está pensando em comprar um imóvel pelo investimento. Porque o valor daquele ativo não está atrelado somente à localização ou ao concreto da construção. Está atrelado à probabilidade de alguém querer comprar aquele imóvel no futuro. Quando a população encolhe, a escassez muda de lado. Ela deixa de ser o imóvel e passa a ser gente com dinheiro o suficiente para comprar aquele bem. E a cereja do bolo? O Brasil também está envelhecendo rápido. Em 2000, 8,7% da população estava acima da faixa dos 60 anos. Já em 2026, essa faixa etária já representa cerca de 16% da população. A projeção é de que até 2070, 4 em cada 10 brasileiros serão idosos. E é aí que você percebe. O buraco é muito mais fundo do que parece. Porque a nossa previdência funciona exatamente como um pacto entre gerações. Esse pacto vai depender, então, de duas coisas. Primeiro, que os jovens sejam mais numerosos que os aposentados. Segundo, os jovens consigam ganhar bem o suficiente para contribuir. E adivinha só, os dois pilares estão ruindo ao mesmo tempo. E a geração Z é justamente quem está pagando essa conta. E o cenário para os próximos anos no Brasil é de uma pressão cada vez maior para sustentar as despesas que só vão crescer em saúde e previdência da parcela mais idosa da população, e do outro lado, cada vez menos pessoas em idade ativa contribuindo para a economia, fazendo com que seja necessário cada vez mais espremer tudo o que for possível da população mais jovem para bancar essas despesas. O que significa impostos cada vez maiores e um custo de vida cada vez mais elevado. Agora imagine o seguinte: um jovem casal que trabalhou muito, cortou gastos, e mesmo pagando cada vez mais impostos, conseguiram algo raro no Brasil atual: guardar dinheiro. Eles querem ter no máximo um filho, não por odiarem a família, mas porque a conta não fecha. Escola, plano de saúde, aluguel, mercado, impostos, transporte, tudo fica apertado no orçamento. Mas mesmo assim, eles conseguem juntar um patrimônio suficiente para comprar um imóvel. A pergunta é: que tipo de imóvel esse casal vai comprar? Uma casa compacta, moderna, eficiente e fácil de manter? Ou uma casa nos moldes do Brasil do passado? Um casarão antigo, caro de reformar, feito para uma família de 8 a 10 pessoas? A resposta parece óbvia. E é exatamente por isso que propriedades avaliadas em milhões estão em estado de abandono. Esse é o risco atual. Você compra algo que parece sólido, que parece permanente, mas que no futuro talvez não possa nem mesmo ser chamado de patrimônio. Eu não costumo compartilhar muito da minha vida privada, principalmente neste canal, mas o que eu vou te contar agora é uma história real. Um dos meus maiores objetivos na vida era construir uma casa num condomínio de mata nativa. Em 2024, eu finalmente acumulei patrimônio o suficiente. Então eu fui lá, comprei o terreno e comecei a jornada de realização do meu sonho. Mal sabia eu que esse grande sonho estava prestes a se tornar um pesadelo. E o pesadelo começa no momento que você assina o contrato de compra. Você já é imediatamente surpreendido com custos de ITBI, escritura, registro, certidões, emolumentos, tarifas de condomínio. Só nessa brincadeira, cerca de 4% do valor do terreno foi roubado, assim, num piscar de olhos. Mas tudo bem, afinal, era a minha casa própria.
Não era uma compra para investimento. Não demorou até que eu descobrisse que, para começar a construção, eu teria de conseguir aprovação de projeto, ART de responsáveis técnicos, alvará da prefeitura, aprovação do condomínio, análise de conselho técnico, implantação de projeto hidrossanitário, estudo topográfico. Sem falar no pior, mais complexo e demorado documento que se pode conseguir no Brasil: a licença ambiental. Dentro dessa licença é necessária toda uma gama de subdocumentação que nem vale a pena citar neste vídeo. Mas o ponto principal de dor aqui é tempo. Perder tempo dói. Dói muito, principalmente para quem entende o Bitcoin. Não é surpresa para ninguém que acompanha este canal. Eu sou convicto do valor do Bitcoin. E às vezes isso é um grande problema, porque eu precisei vender Bitcoin para custear tudo isso. E durante o exato período entre a compra do terreno e a regularização para que eu fosse autorizado a começar aquela obra, eu tive que sentir a dor de ver o Bitcoin sair de cerca de $60 mil para $115 mil de valorização. But for too long our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? O Bitcoin, por exemplo, disparou. Bitcoin is hitting new highs above 82,000. Now, Bitcoin topping $82,000 this morning. Bitcoin getting above $82,000 per coin, up more than 90%. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $100,000. That's an all-time high. Foi cerca de um ano assistindo o Bitcoin atingir altas históricas, com boa parte do meu patrimônio imobilizado e sendo constantemente drenado por infinitas taxas e regulações. E quando eu finalmente consegui as autorizações, eu entendi que sim, seria muito legal ter minha casa, meu pedaço de terra, mas simplesmente não valia a pena alocar parte relevante do meu patrimônio nisso. O custo de oportunidade é alto demais. Então, antes de colocar o primeiro tijolo, eu decidi colocar o terreno à venda. Não foi nada fácil, mas depois que eu consegui vender, eu decidi me proteger das minhas próprias emoções e tomar decisões mais conscientes, com base em análise, com base em dados. Então busquei ajuda de quem sabe gerir patrimônio para multiplicar, minimizando os riscos e gerando renda, mesmo que esse patrimônio esteja em Bitcoin. E foi ali, com o dinheiro do terreno na conta, após um grande trauma que foi comprar um imóvel no Brasil, que eu entrei em contato com a Outside, que é hoje a consultoria de investimentos que me ajuda a gerir o meu patrimônio. E olha, na história desse canal, eu nunca indiquei um produto ou serviço que eu de fato não utilizo ou não acredito. E dessa vez não é diferente. Eu não tenho palavras para descrever quanta clareza o serviço da Outside trouxe para a minha vida financeira. Não tem discussão. É simplesmente a equipe mais especializada do Brasil para quem gosta de Bitcoin, gosta do mercado cripto, tem mais de R$500 mil de patrimônio e quer explorar o máximo potencial das ferramentas DeFi. Se esse é o seu perfil, tem um link na descrição e um QR Code para você agendar uma conversa sem custos com um dos consultores. Agora, se por um lado eu cometi a cagada de vender Bitcoin para construir uma casa, tem gente fazendo o exato oposto. E é isso mesmo que você ouviu, cara. Você não está enganado. Estou vendendo minha casa para comprar Bitcoin. O Bitcoin tá num preço muito bom e o pai aqui, que você só conhece negócio de viagem, eu também gosto de investir meu dinheiro, eu invisto meu dinheiro há mó tempão e eu manjo dessas paradas também. Eliezer Tminiak, um youtuber que começou a viajar o mundo como mochileiro roots, vendendo brigadeiros na rua por $1 na Europa. Dormia na rua, pedia carona e documentava sua jornada enquanto tentava mudar de vida através da internet. A história desse cara é uma inspiração para todos nós. Não só porque ele conseguiu se tornar um dos influenciadores de viagens mais relevantes do país, mas também pela ascensão financeira que isso o proporcionou. Na mesma época em que eu comprei meu terreno, Eliezer não só conquistou sua casa própria, mas 3 casas na Europa. Na mesma época em que comprou sua casa de 2 andares no Porto, ele também comprou um terreno abandonado e decidiu documentar a construção de uma tiny house com suas próprias mãos. Bem-vindos ao vídeo onde mostramos todo o processo de construção do exterior da nossa tiny house. Um ano atrás, eu e a Eda viajávamos o mundo e não tínhamos nenhuma experiência em construção. E depois de viajar, nós paramos em Portugal. Achamos esse terreno de 10 mil metros quadrados e estamos sendo muito felizes fazendo nossos projetos aqui. Quando o projeto ficou pronto, contrataram uma equipe e começaram a construir uma verdadeira mansão em outro ponto do terreno.
Até que, recentemente... Agora eu tô colocando mais dinheiro em Bitcoin e por isso que eu estou vendendo essa casa para comprar Bitcoin, cara. Então se tem alguém que entende na prática o que é alocar patrimônio em imóveis, é esse cara. Então eu decidi entrevistá-lo para entender um pouco mais sobre o processo que o fez tomar essa decisão. Tudo que acontece, o governo imprime dinheiro. Tudo que acontece, imprime dinheiro. Guerra imprime dinheiro. Não sei o que, pandemia imprime dinheiro. Aí isso tudo vai desvalorizando a moeda. Mas aí eu resolvi vender a casa para comprar Bitcoin por causa do timing. É uma parada que eu tenho sempre na minha cabeça. Tudo que você possui, você tem que manter. Por exemplo, se eu tenho uma roupa, eu tenho que lavar minha roupa toda vez que eu uso. É uma manutenção. Se eu tenho um carro, eu tenho que fazer a manutenção do carro. Tudo que eu tenho que manter. Então, eu tava pensando, se eu tenho 3 casas, eu não quero ter a dor de cabeça de manter 3 casas. Não, eu fiz as contas aqui. Eu conversei com alguns amigos meus que compraram casa também, que estavam alugando, e eles não tiravam tanto assim no final, quando você bota assim na conta, assim, depois de pagar o financiamento, as contas da casa, ele tá alugando para alguém, ou Airbnb, ou no contrato, ele não tira tanto assim. Então, para mim, não valia muito a dor de cabeça. Se tu botar na ponta do lápis, esses 200 euros que você ganha por dia, você vai tirar, sei lá, 20% disso, para você vai tirar 40 euros. E se você não quiser ter trabalho, você vai em busca de alguém que vai fazer a administração para você, né, do Airbnb, e essa pessoa pega uma porcentagem bem grande, né, só uns 20%. Impostos de compra, imposto de venda, imposto da casa mesmo para manter a casa, várias paradas que eu não sabia, foi saber agora, né? Comparando com o Bitcoin. Eu compro o Bitcoin a $60 mil. Até onde eu sei, você não tem imposto de compra, né? Mas acho que você tem imposto de venda hoje, acho que é uma parada nova, né? Mas mesmo assim nem se compara, como eu te falar do imposto da casa agora. Beleza, eu vou comprar $60 mil, lucrei 10%, vou vender. Aí eu saio no lucro. Na casa não, cara. Quando você compra a casa, cada país é diferente, né? Mas aqui em Portugal, você paga 5% do valor da casa no imposto chamado IMT. Na hora da venda, você vai pagar... com imobiliária, 5% do valor total da casa. Então já foi na compra 5% do imposto do IMT e na venda 5% da imobiliária, quando for vender para imobiliária, que a maioria das pessoas vendem, né? Também tem o imposto da venda da casa, que aqui em Portugal dá mais ou menos, tem várias contas, né? Mas aqui dá mais ou menos uns 20%. A gente está 3 semanas desde que eu... não, vamos dizer 2 semanas. Desde que eu anunciei no site, que aqui é o site chamado Idealista, e eu tô tentando vender no particular, porque eu não quero pagar a taxa da imobiliária, que é 5% do valor da casa. Que você também tem que pensar nisso aí. Beleza, 5% na hora da compra, 5% da imobiliária na hora da venda, e mais 20% do lucro. Então, vamos falar, sei lá, no final dá o quê? Uns 15%, que você já sai... perdendo, então sua casa tem que valorizar pelo menos 15% para você ficar no 0 a 0. E a venda não é tão fácil assim. Eu botei lá no canal, tiveram mais de 18 mil visitas no site lá do Idealista, e até agora eu tenho umas 5 visitas na casa mesmo das pessoas, e nenhuma proposta até agora de pessoal, eu quero comprar por esse preço. Até agora a pessoa vem a casa, tá, beleza, depois eu falo contigo. Mas não é fácil não, cara. Vender Bitcoin, beleza. Qualquer hora. Domingo à noite eu vendo Bitcoin, né? Você tem que pensar que nem sempre ela valoriza. Porque olha só, uma parada interessante. As casas hoje em dia, aqui em Portugal é uma tendência, eu acredito que no Brasil também, são essas casas quadradas brancas, né? Minimalistas, né? E essa é a moda de hoje. Mas daqui, sei lá, 20 anos, vai que essa moda já passou. E se a moda passou, essa tendência passou, sua casa tende a desvalorizar. Então mesmo que ela for nova agora, com cara de nova, daqui 20 anos, vai que sejam casas diferentes e ninguém mais quer uma casa quadrada branca. E essas casas quadradas brancas, elas vão desvalorizar só porque a moda já passou, entendeu? Que é o que está acontecendo com as casas com janelas pequenas que tinham antes, né? Que ninguém mais quer casa assim, né? E também as pessoas não fazem filho igual antes, né? Então não tem demanda para uma casa de mais de 4 quartos, não tem mais demanda. Agora é casa de 2 quartos. Hoje em dia os casais têm um filho e um cachorro hoje em dia. Então é outra parada, só as modas que pegam. Então casa grande que você achava que ia valorizar muito, ninguém tá... Você pode deixar no mercado lá e vai ficar anos e não vai vender, ao menos que você tenha alguma sorte, né, também. Os números não mentem. A religião do tijolo parece estar com os dias contados, não só no Brasil, mas no mundo. Vivemos em uma época de instabilidade, incertezas, e por mais que uma casa pareça o ativo mais sólido, o momento atual recompensa quem tem liquidez. Mas eu preciso ser honesto sobre uma coisa.
Nem tudo são números. Uma casa não é uma planilha. É onde você dorme, onde seus filhos crescem, onde você constrói sua vida. E tem um tipo de valor ali que nenhum gráfico de rentabilidade vai levar em conta. Você nunca sabe do dia da manhã, cara. Você sempre tem algumas maluquices que acontecem no mundo. A gente teve pandemia há 5 anos atrás e ninguém conseguiu prever isso. Então você nunca sabe o que você vai deixar também para as futuras gerações. É muito bom você ter um terreno. Comprar o lugar onde você vai morar é uma decisão de vida, não de investimento. A pergunta que precisamos nos fazer agora é: será que imóvel ainda é uma boa alocação de patrimônio investido? A fé no tijolo nunca foi burrice. Ela foi a única saída disponível em um cenário onde não existia stablecoins, ETFs, um cenário em que bolsa de valores era um clube fechado, o Bitcoin não tinha nascido e o dinheiro no banco derretia a cada minuto. Só que esse mundo acabou. Hoje as melhores ferramentas estão ao alcance de qualquer um e todas elas têm uma coisa em comum: algo que tijolo nunca terá. Elas se movem. Na hora em que você precisa, estão líquidas na sua mão. E por falar em ferramenta, a Outside está oferecendo uma calculadora de patrimônio 100% gratuita para minha audiência. Ela entende sua realidade e monta um plano de ação definido para o seu caso, sem custo, sem letras miúdas. O link está na descrição. Eu sou o Abraham e essa é a minha contribuição.